Meus amigos do Issoda Santos Debate, eu estou aqui porque atentamente observando novamente, assistindo novamente a entrevista do presidente Marcelo Teixeira, concedida na última sexta-feira, eu peguei um trecho dela que eu fiquei meio encafifado. Pô, o Santos ameaça notificar a FIFA, notificou o Cruzeiro, notificou a Juventus da Itália pelo Caio Jorge, mas não há uma cláusula de que se a Juventus vendesse ele, tinha a prioridade, ou tinha que oferecer para o Santos a prioridade. Estava lá no contrato a prioridade, mas não tem multa, não há uma cláusula de multa, caso isso não fosse cumprido. Olha, e pelo que o presidente falou, deu a impressão de que o Caio Jorge até estudaria uma volta para o Santos. Eu vou levantar esse debate com vocês aqui, vou colocar a fala do presidente. Eu quero teu comentário aqui embaixo, claro. Quero também que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. É muito importante, estamos chegando a 20 mil inscritos, hein? Vamos sortear a camisa do Santos Oficial. Bora lá, vem comigo. Deixa o like para gerar aquele engajamento bacana. Cara, sem mais delongas, vou colocar aqui do meu lado o presidente do Santos falando sobre esse episódio. Juventus da Itália, Cruzeiro, Caio Jorge. Lembrando, o Santos vendeu por 3 milhões de euros. 6 meses antes de encerrar o contrato dele, ele poderia sair de graça. Pelas informações, a Juventus conseguiu vender para o Cruzeiro por 7 milhões de euros. 4 milhões de euros a mais. O Santos tem direito ao mecanismo solidariedade, porque foi formador do atleta, tem um percentual. Mas a gente esperava que com essa ação do Santos viesse mais um dinheirinho. Ó, presta atenção. O Santos comunicou tanto a Juventus como o Cruzeiro, né? Num primeiro momento, qual foi a resposta da Juventus? Depois posso até pedir para que possa ser divulgado. A primeira resposta foi muito fria, e não reconhecendo o que estava em contrato, a primeira resposta. E aí, quando estávamos elaborando a segunda, para tomar iniciativas mais... Aí, nós mesmos já tínhamos conversado com o representante do jogador, porque aí já começamos a conversar com ele também na possibilidade de um acordo da contratação do jogador para a temporada. E aí a Juventus, com a interferência do procurador do jogador, a Juventus entendeu também, provocado 2 vezes pelo Santos, de que deveria respeitar e colocar detalhes que não tinham sido colocados nas primeiras manifestações e comunicados. E aí, sim, no segundo comunicado, eles, no outro ofício, enviaram todo o detalhe referente à negociação envolvendo o Caio Jorge e o Cruzeiro. O Cruzeiro, por enquanto, nada tem a ver com isso, porque a celebração do contrato é entre o Santos e a Juventus, no caso. Que ela, sim, com a preferência que o Santos tem que ter a comunicação antecipada. Porque se isso não acontecesse, como até agora o jurídico está estudando, infelizmente, num contrato mal feito, nós deveríamos ter a multa nesse contrato. Aí era natural que o jurídico teria que prever uma multa nesse contrato, na desobediência de qualquer um dos acordos. O Santos não tem essa multa. Tem exemplos anteriores que o Santos acionou e ganhou com a multa, né? Nós não temos a multa, mas mesmo assim o Santos estuda até a possibilidade em termos de perdas e danos, porque é uma situação inerente que deve ser estudada decorrente da falta de cumprimento daquilo que se exigia em contrato. Tudo isso está sendo bem estudado. Por enquanto, podemos exercer, está sendo estudado isso pelo financeiro, acho difícil, pelos números e pelos valores que foram, pelo menos, declarados no ofício. Acredito que sejam verdadeiros esses valores, porque também, se não forem, nós podemos buscar os valores que sejam corretos e aí sim também acionar de uma forma diferente a FIFA. Não acredito que sejam valores que
não sejam realidades da negociação envolvendo a Juventus e o Cruzeiro, mas, de qualquer maneira, o jurídico acompanha esse fato. Conversamos com o procurador do jogador, também na tentativa de ver a possibilidade de um contrato com o Santos, a vontade do jogador retornar ao Santos também, que foi manifestada de uma forma positiva. Então, tudo isso está sendo tratado nesses 2 dias, né, nesses dias que estão, para que a gente possa, aí, de acordo com o financeiro e o jurídico, a gente defina a melhor alternativa para esse caso. Eu, sinceramente, não consigo entender o porquê, então, da ação do Santos. Santos quer o quê? Quer um meia-culpa da Juventus da Itália? Santos quer uma satisfação do Cruzeiro? Se não foi pela diretoria antiga colocada uma cláusula de multa, caso o Santos não fosse consultado numa possível volta do Caio Jorge para o futebol brasileiro, não tem o porquê brigar. Não tem o porquê brigar, gente. Foi uma briga, assim, na minha opinião, para jogar para a galera. Jogou para a torcida e, assim, sem o menor cabimento. Se o Caio Jorge quisesse voltar para o Santos, começa por aí, ele teria falado para a Juventus, fala com o Santos lá, minha preferência é o Santos no Brasil, clube que me formou, sai de lá meio mal, tal, tenho que ajudar o time na reconstrução, já que vocês vão me vender, conversa com o Santos. Não. Juventus, Cruzeiro, proposta, aceitou o salário, beleza, bora a Série A. Não sei se o Caio Jorge queria voltar para o Santos, diante dessa atitude. Se quisesse, ele teria falado, gente. Ele teria exposto algo para a Juventus, né? Que vende para quem ela quiser. Mas o mais grave de tudo isso, e aí causa a gestão temerária, por isso que a Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos está nisso, e é a última vez que eu vou falar sobre a antiga gestão, porque a partir de agora, tudo que vem é com essa gestão, é ela que tem que resolver, tá? Por isso que a Comissão de Inquérito e Sindicância investiga e reprovou por gestão temerária. E assim, isso aconteceu lá em 2021, cara, no começo da gestão, que as contas foram aprovadas, né? Quando se esperava muita coisa. As contas de 2023 foram reprovadas muito por causa também das ações desesperadoras feitas para livrar o Santos da Série B, o que não aconteceu. Mas esse caso do Caio Jorge é muito mais grave. É muito mais grave. Como que o jogador o Santos tem a prioridade na volta para o Brasil e não tem uma multa caso a Juventus não ofereça para o Santos? E aí o Santos agora tenta o que com o Cruzeiro? Não entendi. Tenta o que com a Juventus? Eu não entendi. Pela fala do presidente, não entendi. Tá jogando pra galera, na minha opinião, com todo o respeito. Que o Santos tem que... Ou fez isso para mostrar pro torcedor que a gestão anterior fez mais uma M gigante. Desde o começo faz M. Só se for isso. O que para mim também não vai acrescentar mais nada, porque todos nós já sabíamos. Aqueles que defendiam a gestão anterior, depois de 3, 4 meses, esse sim tem que colocar a mão na consciência e refazer o pensamento com relação à gestão de futebol. Aqueles mais experientes, e eu me coloco nesses mais experientes que vivem o futebol há muito tempo, sabiam já que ia dar merda. A gente já sabia disso. Por isso a gente criticava construtivamente, às vezes até mais forte, para que algo fosse feito para mudanças. Mudanças que evitassem o que o Santos passa hoje. Dificuldade no mercado, o Santos não consegue contratar, o jogador não quer atuar pelo Santos, o Santos vai contratar só nego para a Série B e olhe lá, tá? Não sei se vai atender às expectativas do Fábio Carille. Tem muita coisa envolvida, né, com a Série B. Mas esse lance do Caio Jorge, meus amigos, sinceramente, se ele quisesse voltar para o Santos, ele não teria dito? E não ter uma multa em caso de não oferecimento para igualar a proposta na volta para o Brasil é um erro gravíssimo de gestão. É algo que, vou falar para vocês, dá uma desanimada, hein? É por isso que eu falo, cara, muita gente fala de SAF, disso e daquilo, tal. Eu acho que toda a gestão, sendo SAF ou não, tem que ser profissional. E o sócio do Santos tem que ter acesso a esses documentos. Não só depois que eles fazem. Eu acho que tudo o que envolve vai tornar moroso. Mas tudo que envolve isso, por exemplo, numa reunião de conselho que está sendo informada a venda, isso, aquilo, tal,
ou a reunião do comitê de gestão, a ata tem que ser publicada imediatamente, para que se tenha noção, né? Pode esconder os valores, mas se tem multa no contrato, o sócio tem que saber, o torcedor tem que saber. Tem muita coisa que hoje o futebol há necessidade de passar para o torcedor, gente. Na ocasião, tem prioridade para voltar para o Brasil. Você imagina, tem multa. Mas não colocaram multa, foram incompetentes até nisso. E agora a atual diretoria tenta jogar para a galera. Você acha que o Cruzeiro vai dar um a mais? A Juventus vai falar, me desculpa, pega aqui um jogador? Não, né, gente? Enfim, tô lendo o comentário de vocês, valeu.